Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos. Bom, gente, eu gostaria de gravar mais uma vez aqui a vocês os meus comentários da lição da escola sabatina. Fazia tempo que eu não fazia isso, por falta de tempo mesmo. Inclusive, estou gravando aqui a lição entre um intervalo aí, né? Em um intervalo entre uma atividade e outra aqui da minha roça, né? Então tá bem corrido mesmo, mas eu queria gravar essa lição que eu achei bem interessante, né? Então nós estamos aí na lição, o título da lição é Missão de Deus, Minha Missão, e a lição número 12, que é a lição dessa semana, Esther e Mordecai. Bom, o verso para memorizar da nossa lição é: farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Está sendo você uma salvação para as pessoas ao seu redor? Porque essa é a nossa missão. Como eu sempre falo aqui, eu não passo a lição, não falo de todos os dias da semana, eu realmente faço os meus comentários de pontos que eu acho mais relevantes, ok? Bom, aí, né, na lição de sábado, eu vou fazer um pequeno comentário, só para a gente refletir um pouquinho, né? Que aí vem falando, né, que um dos relatos mais inspiradores da Bíblia a respeito do ministério transcultural. Eu quero fazer alguns comentários, são meus comentários a esse respeito. Eu acho que a gente deve tomar muito cuidado. Essa lição toda, né? Essa nova lição toda vem falando aí de missão, né? Mas eu acho que a gente muitas vezes está extrapolando um pouco, né? O conceito de missão, indo um pouco além, né? E introduzindo coisas que não fazem parte da nossa missão como povo de Deus, assim creio eu. Então, deve-se tomar muito cuidado com isso, né? A missão transcultural, né? E aí é citado que Jesus estava em todos os lugares, né? Vamos ter cautela com isso, meu povo, né? Eu digo isso porque essa semana um vídeo meu sobre, né, reforma de saúde, que eu falo muito sobre isso, né, a proposta aqui do canal, eu repito novamente, né, é um canal assim para despertamento adventista, né, então eu falo muito sobre reforma de saúde, reforma do vestuário, a vitória sobre os pecados, enfim, é um despertamento adventista. Então, em um vídeo aí sobre reforma de saúde, uma pessoa comentou, no vídeo eu falei que a gente devia rejeitar, né? Se alguém... E eu li um texto, gente, eu li um texto do Espírito de Profecia. Então não são palavras minhas, né? Se no texto fala que nada, né, que seja prejudicial deve passar pelos nossos lábios, então a gente deve rejeitar algo que seja prejudicial. Lá não deu a opção, olha, se alguém te oferecer para a pessoa não ficar sem graça, aceita, aí pode. Não tem essa opção, gente. E aí uma pessoa comentou, olha, isso temos que ter muita cautela com isso, né? Porque eu fiz um curso sobre missão, né? E aprendi muita coisa. Então, a gente deve, né, realmente só tomar cuidado apenas aí com os alimentos, né? De origem aí, né? Alguma coisa que seja de porco, né? De origem suína. Uai, como assim, gente? Né? Os imundos, ela citou isso, assim, só com os imundos. Uai, então o resto tudo eu posso aceitar? E aí, então, eu entendi que quem deu esse curso? Foi a nossa igreja? Porque não posso crer nisso. Um curso sobre missão. E aí a pessoa aprendeu que ela, né, para se introduzir no meio das pessoas, para chamar outras pessoas, né, para a nossa fé, ela deveria, né, sim, aceitar, né, o que estava sendo oferecido ali. Então, eu me assusto com esse negócio de missão, ministério transcultural, né? Não estou falando que isso é errado, porque Jesus realmente, ele participava de algumas coisas, né? Ele ia para levar a mensagem, ele estava entre os pecadores para levar a mensagem. Agora, gente, creio eu que Jesus não participava de alimentos errados. E aí, como, né, foi dito aí, né, que esse curso de missão é apenas alimentos aí, né, imundos que não devemos aceitar. Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado com isso, muito cuidado. Indo aqui um pouquinho mais à frente, já na parte de domingo, tem um comentário que diz o seguinte: pense em como deveria ser fácil, pense em como deveria ser fácil ser fiel a Deus. Afinal, não seria mais fácil guardar o sábado se esse mandamento estivesse resguardado na lei da nação?
Porque aqui está falando do contexto, né, de que uma pessoa no cativeiro, né, é difícil, assim, né, observar a lei se a pessoa está em cativeiro, né? E aí está falando, pense em como devia ser fácil ser fiel a Deus. Afinal, não seria mais fácil guardar o sábado se esse mandamento estivesse sendo resguardado na lei da nação? Você acha que seria realmente assim mais fácil? Eu acho que está difícil de guardar o sábado no meio do nosso povo, né? Então acho que não está precisando nem de estar no meio de cultura diferente, não. Está difícil no meio do nosso povo mesmo, né? O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas com o seu coração está longe de mim. Não é isso que temos visto, meus irmãos? As pessoas vão aos cultos, né, a igrejas, assistir, né, aos nossos cultos aos sábados e com a boca, né, dizem que honram a Deus, se aproxima com seus lábios dizendo que honram a Deus, mas o coraçãozinho está longe de Deus. Para aqueles que estão determinados a ser fiéis, mesmo o ambiente mais desfavorável não pode impedi-los de obedecer. Isso aqui é lindo, o comentário da nossa liçãozinha, né? Porque realmente, para os que estão determinados a ser fiel, o ambiente desfavorável não vai impedir essa pessoa de obedecer a Deus, né? Eu estou em um ambiente desfavorável, ninguém guarda o sábado aqui, mas eu vou guardar em nome de Jesus porque eu quero ser obediente. Eu estou em um ambiente que ninguém faz reforma de saúde, o povo come de tudo, mas eu vou fazer, eu preciso fazer a diferença, porque eu quero ser obediente, né? E a mesma coisa com outras coisas, a nossa maneira de falar, o nosso vestuário. A gente precisa adotar essa posição determinada de servir e obedecer ao Senhor, independentemente do ambiente em que estivermos. Mas eu estou num ambiente que eu tenho que, né, afrouxar um pouquinho, né, para não ficar tão diferente. Afrouxa um pouquinho, meu irmão, e vai direto para o caminho largo, porque quem vai afrouxando, realmente está entrando no caminho largo. Amados, continuando aqui. Não importa quem somos ou onde vivemos, estamos imersos em um ambiente que até certo ponto pode ser um grande desafio para a nossa fé e para o nosso testemunho. Olha só, não importa onde vivemos, né? Nós realmente estamos imersos aí em ambientes que até certo ponto, né, é um desafio à nossa fé. Isso é verdade, hein? Apesar de estarem sob circunstâncias difíceis, as pessoas podem permanecer fiéis a Deus. Nós temos que ter isso em mente. Apesar de estarmos aí, né, sobre circunstâncias difíceis, né, é possível permanecer fiel a Deus, meus irmãos. É possível rejeitar, é possível se manter de pé, né, tendo a mesma conduta, os mesmos princípios em qualquer lugar que estivermos. Aqui tem uma pergunta, né, no final de domingo, da lição de domingo, tem uma pergunta que diz o seguinte: quais são os desafios à sua fé em sua própria cultura? Como você reage a eles? Bom, eu vou mudar um pouco a pergunta, né? Tá passando um trator ali fora, se vocês ouvirem um barulho já sabem o que é, vou tentar falar mais alto, viu? Olha a pergunta: quais são os desafios à sua fé em sua própria cultura? Eu vou mudar um pouquinho, vou colocar a seguinte pergunta: olha, quais são os desafios à sua fé em sua própria igreja? Porque nós temos sim muitos desafios a serem vencidos dentro da nossa própria igreja. Eu não gosto de estudar a lição analisando aí os pontos da antiguidade. Eu gosto de trazer para o nosso dia, né? Eu falo para os irmãos aqui, olha, estamos estudando isso aqui, vamos trazer para o nosso contexto, vamos trazer aqui para o nosso contexto do campo, o que podemos fazer, o que pode ser mudado, né? Porque se eu estudar a lição, né, com a história aí de Esther e Mordecai, né, vendo o quanto Esther foi fiel, as orações dela, o quanto fez efeito, se eu não trouxer isso para a minha vida, para a minha atualidade, de nada vai adiantar o estudo da lição. Então vamos lá, eu estou mudando aqui, hein? Quais são os desafios à sua fé em sua própria igreja? Eu vou falar da minha parte. Dentro da nossa própria igreja, o maior desafio é guardar o sábado da maneira correta, assim como Deus nos pede. Esse é o maior desafio adventista. Mayra, mas a adventista do sétimo dia já é um guardador do sábado.
Já foi, mas não é mais. A gente precisa, meus irmãos, de uma reforma urgente na guarda do sábado. Isso é a nossa marca, mas essa marca não está fazendo mais sentido porque a gente não guarda o sábado como deveria. Os nossas juntas panelas têm conversas muito fora de rumo, que nos fazem pisar no dia do Senhor. Os nossos ajuntamentos, as nossas conversas, as nossas crianças brincando, correndo como se fosse um dia comum, os nossos passeios é como se fosse um dia comum. Nós precisamos reformar a guarda do sábado. Então, esse é um grande desafio, a nossa fé, guardar o sábado. Outro desafio, a nossa fé, né, dentro aí da nossa própria igreja, é a reforma de saúde. É um grande desafio, é um ponto assim que as pessoas estão deixando no esquecimento, e não pode, porque é muito importante. A reforma de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Como que vamos aí anunciar o alto clamor sem o braço direito dessa mensagem, meus irmãos? É preciso levantar e erguer essa bandeira novamente, porque essa mensagem ela não deve morrer. Então é um outro desafio. E um outro desafio também, a fé, a nossa fé dentro da nossa igreja, é a reforma do vestuário, é o vestuário. É um grande desafio, porque dentro da própria lição a gente consegue ver fotos aqui, gravuras de mulheres de calça. Então é um desafio, né? E eu recebo mensagens assim tão fora de rumo que fica até difícil assim de responder, né? Porque as pessoas estão assim conscientes de que realmente, né, a reforma do vestuário como ela não tem nada a ver, é muito exagero. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Bom, continuando aqui, tem uma pergunta aqui, na parte de segunda-feira, eu vou ler só essa pergunta aqui no finalzinho, para comentar algumas coisas com vocês. Olha só, sob que circunstâncias poderia ser prudente não declararmos a nossa fé? Ou nunca devemos fazer isso? Por quê? Às vezes seria melhor manifestar nossa fé pelo exemplo cristão até que surja a oportunidade de apresentar um testemunho direto? É uma pergunta. Eu fiquei pensativa, porque eu sempre pensava, né? Não, continuo pensando, né? Que assim, a gente tem que sim declarar a nossa fé. Mas muitas vezes não nos foi perguntado. Eu vou colocar uma situação, eu fiquei pensativa porque eu vou contar a vocês uma situação que aconteceu comigo aqui na roça. Olha só, teve um momento que eu estava assim precisando urgentemente de um caminhão de frete, né? Quando ainda estava construindo aqui a minha casa. Então era uma coisa urgente, eu precisava daquele caminhão e não sabia o que fazer. Liga para um, liga para outro, pergunta se alguém sabe tudo. E estava todo mundo ocupado, ninguém podia. E eu, gente, mas eu preciso disso para amanhã, como é que eu vou fazer? E aí conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha, eu conheço mais uma pessoa que faz esse tipo de serviço, mas ele só tem um problema, né? Eu falei, mas qual é o problema, criatura? É porque ele disse que não faz mais serviço para adventista. Como assim? Como assim, gente? Mas o que aconteceu? E aí eu me lembro que eu falei com a pessoa assim, olha, não, mas faz o seguinte, liga para ele, para mim, né, e fala que tem uma pessoa precisando de um serviço urgente e não precisa de falar que eu sou adventista. Aí eu fiquei pensando, será que isso é certo? Mas assim, a pessoa não está perguntando, você está entendendo? Olha, tem uma mulher que está precisando de um frete e tal, urgente para amanhã. A pessoa vai pegar o serviço ou não. Aí a pessoa me perguntou assim, mas e se ele me perguntar? Eu falei, aí outra coisa, se ele te perguntar, você não vai mentir, né? Porque eu não vou renegar minha fé por causa do que aconteceu aí com outras pessoas. Pode falar que eu sou adventista, se ele quiser fazer, faz, se não quiser, não faz, né? Então, é uma situação complicada. Eu me lembro que eu falei isso, olha, não precisa de falar que eu sou adventista, né? Se ele tá tão, assim, decepcionado e tal, né? Fala, é uma mulher que chegou aqui e ela precisa de um frete, né? Se perguntar, aí você fala, porque eu não vou renegar minha fé por nada, mesmo que eu perca o frete, né? Mas existem situações como essa, que foi o que aconteceu, né, com Esther, né, Mordecai, eles não falaram, né, ali a nacionalidade deles, também ninguém tinha perguntado, eles não estavam mentindo, né? Mas quando precisou ali, né, eles declararam. Bom, continuando aqui, na parte de terça-feira, um comentário aqui. Vivendo em terra estrangeira, mais cedo ou mais tarde, Mordecai e Esther, se permanecessem fiéis a Deus, poderiam enfrentar problemas. Comentário meu aqui, não é só vivendo, né, em terra estrangeira não, gente, servindo a Deus fielmente, como a palavra pede, mais cedo ou mais tarde, vamos enfrentar problemas.
Eu sei que tem muitas adventistas que estão enfrentando problemas dentro da igreja, no meio de comunidades, onde for, né? Enfrenta problemas. Em todos os lugares enfrentaremos problemas. A partir do momento que você decide seguir a risca, porque você quer cumprir o que está escrito da maneira que deve ser realmente, tintim por tintim, vai enfrentar problemas. Mas aqui à frente, já na lição de quarta-feira, com sua fé, Mordecai procurou despertar a fé de Esther, né? E ele falou o que para Esther? Como é que ele procurou, né, despertar a fé de Esther? Ele falou para ela: olha, se você ficar calada nesta hora, né, você e sua família também vão morrer, né? Vocês vão morrer também, né? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a esta posição de rainha? Gente, isso é uma lição pra gente. Quem sabe se hoje, aonde nós estamos, né, não foi Deus que permitiu ao chegarmos à posição que estamos, no lugar que estamos, né? Às vezes a gente precisava estar nesse lugar, nessa posição, para testemunhar de Deus, né? Qual foi a atitude de Esther? Jejum e oração. Mais à frente a gente vai comentar sobre isso, não vou comentar agora não. Meus queridos, finalizando aqui a parte da lição de sexta-feira, vou ler só alguns comentários e aí eu quero partir já direto para os comentários da irmã White, que estão maravilhosos, né? A todos sobre quem resplandece a luz do Evangelho, impõe-se nesse momento crítico a pergunta feita à rainha Esther naquela ocasião especial da história de Israel. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Novamente, né, o mesmo comentário. Talvez não sejamos levados a situação tão crítica e saliente como o povo de Deus no tempo de Esther. Muitas vezes, porém, mulheres convertidas podem exercer parte importante em posições mais humildes. Mulheres, vocês podem... Esse comentário aqui é da irmã White, tá? No livro Filhas e Filhas de Deus, né? Então nós mulheres, nós podemos sim exercer papel importante em posições mais humildes. Não precisa ser pastora não, viu, minha querida irmã? Não queira ser uma pastora não, tá? A gente pode exercer posições mais humildes também e ser fiéis ao Senhor. Gente, eu tô transpirando, tá muito quente. Bom, uma frase de Esther deve ser uma frase também na nossa vida. Ela falou, ela decidiu, né, pelo que é certo, decidiu ir lá, né, conversar com o rei e tudo mais, vocês sabem a história, e ela falou: se eu tiver de morrer, morrerei. Será que nós temos, né, essa frase em nosso coração? Se eu tiver de morrer, morrerei, mas eu vou tomar uma atitude. Bom, parto agora para os comentários da irmã White, que eu amei demais. Vamos lá. Na parte de sábado, a irmã White diz o seguinte: a grande maioria dos israelitas tinha escolhido permanecer na terra de seu exílio em vez de enfrentar as durezas do caminho de regresso e o restabelecimento em suas desoladas cidades e lares. Olha, gente, então ali a maioria dos israelitas decidiram o quê? Ficar lá na terra do seu exílio, porque eles falavam: ah não, agora a gente pode ir para nossa terra, mas que trabalheira, voltar esse percurso todo de novo, esse caminho todo de volta, e aí a gente vai ter que restabelecer as nossas moradias, né, naquela destruição toda, construir de novo os nossos lares. Ixi, trabalho demais, vamos ficar por aqui mesmo. Olha só. O Senhor tinha previsto os tempos de turbulência que haveria durante o reinado de Assuero. E não somente mudou os sentimentos do coração dos homens que detinham a autoridade, mas também inspirou Zacarias a que insistisse com os exilados para que voltassem. Então aí, né, o Senhor, ele atuou no coração, né, mudou os sentimentos do coração ali das autoridades, né, na época de Assuero, para que o povo fosse liberto, né? E o que ele fez também? Ele inspirou o profeta Zacarias para que ele insistisse com o povo, para que eles voltassem para sua terra. Já pensou? O povo não queria mais nem voltar, gente. O povo não quer ter trabalho nenhum. Não somos assim hoje. Nós também, a gente não quer ter trabalho nenhum. A gente quer escolher o caminho mais fácil. Ah, não, vamos ficar aqui mesmo. Não, aqui no meio desse povo aí, né, que, né, não é o povo de Deus. Ah, vamos ficar por aqui mesmo porque tá mais fácil, gente.
Facilidade é caminho largo, dificuldade é caminho estreito, mas o caminho estreito leva ao paraíso celestial no final, meu irmão. Não escolha o caminho mais fácil não, meu querido irmão. Bom, a irmã White completa dizendo aqui, olha só, lindo isso aqui, gente, lindo, preste atenção. Os cristãos são joias de Cristo. Amados, vocês são joias de Cristo. Eu também sou uma joia de Cristo. Devem brilhar intensamente para ele, espalhando a luz de seu amor. Nós devemos brilhar para Deus, espalhando a luz do amor dele. Nós estamos fazendo isso, meus irmãos. Precisamos mudar, precisamos brilhar, meus irmãos. O brilho das joias de Cristo depende do polimento que elas recebem. Então, as joias de Cristo, elas brilham assim do nada? Não, amados, elas têm que ser polidinhas. Olha só, podem escolher ser polidas ou permanecer sem polimento. Ô, meu querido, qual é a sua escolha? Você quer permanecer sem brilho, sem polimento? Ou você quer brilhar? Vai permitir que o Senhor faça um polimento aí, dê um grau aí nessa pérola preciosa? Permita, meus queridos, permita. Todo aquele que for declarado digno de um lugar no templo do Senhor precisa se submeter ao processo de polimento, porque sem o polimento que o Senhor dará, não podem refletir a luz melhor do que uma pedra comum. Meus irmãos, se vocês não permitirem o polimento, vocês não vão ser uma pedra comum, não vão brilhar, meus amados. O divino obreiro, ele gasta pouco tempo com material sem valor. Gente, nossa, com material sem valor, o Senhor gasta pouco tempo, não tem valor. Se você está passando por coisinhas aí, né, por aflições, você está sendo polido, meu irmão. Permita-se ser polido pelo Senhor, que isso é uma bênção, é um privilégio ser polido pelo Senhor. Olha que interessante isso aqui. Escuta aqui, somente as pedras preciosas Ele, Deus, lavra como colunas de um palácio, eliminando todas as arestas. Gente, é somente as pedras preciosas que o Senhor trabalha. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, são pedras preciosas. Permita, pois, que o Senhor trabalhe em vocês. Amados, todo aquele que o processo é severo e aflitivo, fere o orgulho do ser humano. O processo de polimento, gente, é severo e aflitivo. É aí que muitos desistem. Isso é muito difícil. Não vou fazer isso não. Não posso comer isso, não posso comer aquilo. Não permitem ser polidos, meus queridos, porque acham o processo severo. Bom, aqui está dizendo que o processo vai ser severo, sim. Não tem para onde correr. Você vai aceitar ou não? O processo é severo e aflitivo, fere o orgulho do ser humano. Cristo aprofunda a experiência que o homem, em sua autossuficiência, considerava completa e elimina a exaltação do caráter. Não tem caráter, exaltado, não, é só o de Cristo. Ele remove a superfície excedente e coloca a pedra sobre a roda de polir, fazendo o quê? Pressionando com força para que toda irregularidade seja aparada. Amados, toda a irregularidade do nosso caráter tem que ser aparada, tem que ser retirada, toda. Na nossa conduta, na nossa fala, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de se alimentar, na nossa guarda do sábado, tudo tem que ser aperfeiçoado e tudo que não presta vai ser retirado, vai ser polido. Então o que ele faz? Erguendo a joia contra a luz, o mestre vê nela um reflexo de sua própria imagem e a declara digna de um lugar em seu trono. Gente, quem é digno no lugar aí, no trono do Senhor? Quem foi polido, quem passou por esse processo severo do polimento. Aí o Senhor pega aquela pedra polida, levanta ela contra a luz e olha para ela, o que ele vê? O próprio reflexo dele, é a imagem de Cristo. É assim que seremos a imagem de Cristo,
depois de ter passado por severo polimento. Isso é glorioso, meus irmãos. Nós temos aí, né, essa possibilidade de refletirmos a imagem de Cristo como uma pedra preciosa polida. É lindo demais, meus queridos. Deus, em seu grande amor, Ele procura desenvolver em nós as preciosas virtudes de seu Espírito. Permite que enfrentemos obstáculos, perseguições e dificuldades, não como maldição. Olha só, Deus ele permite sim, meus irmãos, que nós enfrentemos dificuldades, tentações, provações, né? Por quê? Toda tentação resistida, toda provação valorosamente suportada traz-nos uma nova experiência, levando-nos avante, avante, avante na obra da edificação do caráter. Meus amados, provação é para edificar o caráter. Isso aqui foi para mim, porque eu estou vacilando em muita coisa, meus irmãos. Eu estou vacilando e se vocês puderem orar por mim, orem pelo amor de Jesus Cristo, porque eu estou caindo em umas coisas que já não era para estar caindo mais e nós estamos aí na mesma estrada, meus irmãos. Então vamos permitir ser trabalhados, porque se a aprovação é para me levar avante em uma experiência, eu tenho que passar por essa provação, porque se eu não passar por essa experiência, eu não vou entrar nas mansões celestiais. Bom, levando avante na obra da edificação do caráter, a pessoa que mediante o poder divino, é mediante o quê? É minha força? É mediante a minha mera vontade? Não, meus irmãos, olha aqui, a pessoa que mediante o poder divino resiste à tentação, revela ao mundo e ao universo celestial a eficácia da graça de Cristo. Oh, meus irmãos, olha que coisa mais linda, gente. É possível vencer as tentações e resistir? A gente vê um alimento, não está conseguindo resistir um alimento, um prato de comida, a gente não consegue resistir. Gente, é mediante o poder divino. Agora, por que, meus irmãos, que nós não estamos tendo esse poder? Porque não buscamos, porque não estamos permitindo que o Senhor venha a nos polir. A culpa é nossa, não é de Deus, não tem nada difícil não, porque tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, fiquem com isso em mente, mediante o poder divino, nós podemos resistir a toda e qualquer tentação. E assim a gente vai mostrar para o mundo a eficácia da graça de Deus, meus queridos. Amados, essa eficácia da graça de Deus, né? Aqui a irmã White vem falando que essa virtude aí, né, permite que enfrentemos obstáculos, perseguições e dificuldades, né? Não é como uma maldição na nossa vida. E vem falando da graça do amor de Cristo. Hoje, infelizmente, nós temos muitos cristãos melindrosos. O cristão ele não quer ser polido, ele não quer receber uma advertência. Se alguém fez alguma coisa até sem querer, mas de repente ele não gostou, ele faz bico, fecha o bico e não quer falar mais com a pessoa. Gente, não é mais tempo disso. Eu já fiz muitas coisas que de repente as pessoas não gostaram. Mas a gente vai fazer bico para tudo? Olha, eu vou contar uma coisa aqui rapidamente. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no campo, né, bem no início mesmo, faz tempo, 1 ano e 7 meses, né, aconteceu uma situação, que eu não vou contar, claro, não vou contar qual situação, mas aconteceu uma situação que uma pessoa, uma jovem, fez um negócio que não é que me prejudicava, mas assim, não ficou muito bom para mim e ficava bom para ela, né? Aí eu fiquei com aquilo assim na mente, gente, mas como ela fez isso comigo? E fui para casa e fiquei pensativa, uau, como pode? Olha, vocês acreditam que o inimigo, ele é tão ardiloso que ele me colocou essa situação na cabeça a semana inteira. E eu fiquei desenvolvendo uma coisinha assim pela pessoa, sabe? Eu falei, nossa, gente e tal. E aí depois de uma semana eu falei assim, o que é isso, Mayra? Deixa de ser bebezinha, vai chorar. Não era nada demais não, gente, assim não era, né? Era foi uma coisa pequena, mas que eu senti não, a própria pessoa falou, tal, enfim, né? Mas eu falei, uau, né? E depois eu falei assim, Mayra, você é uma mulher, você não é uma criança, você não é uma bebezinha, não, tá querendo chupetinha, ficando chateadinha porque uma pessoa fez isso com você, né? Aí eu comecei a orar, eu passei uma semana orando. Gente, aquilo me saiu da mente, assim, de um jeito assim, espetáculo lindo. Saiu da minha mente aquela situação. Eu encontrei com a pessoa de novo e assim, foi como se nada tivesse acontecido.
parecido. E para te falar a verdade, eu gosto muito da pessoa, né? Hoje, assim, eu gosto muito da pessoa e ela jamais vai saber que algum dia, né, eu fiquei com uma coisinha assim, porque eu botei em oração, eu botei com o joelho no chão, falei, oxe Senhor, o que é isso? Uma besteira dessa aqui tá me fazendo ficar de biquinho, o que é isso, gente? A gente precisa mudar a nossa conduta. Nós temos muitos irmãos melindrosos, bebezinhos, pedindo chupetinha, querendo balinha, tudo fica chateadinho. Isso é muito ruim, meus irmãos. A pessoa precisando de um polimento e ela querendo uma chupeta, não dá, né, gente? Não dá, né? Olha, eu vou te falar. A gente está precisando de ser cristão é casca grossa. Não é para ser ignorante, não, mas casca grossa. Sabe, casca grossa que suporta tudo. A gente vem pro campo é para isso mesmo. Suportar tudo, é passar por problema, é saber que tá falando mal de você e você não tá nem aí. É isso, é casca grossa. Tô nem aí não, gente, é isso. O meu alvo é ali, ó. Foca, meu irmão, no alvo e não desvia sua atenção. Vamos lá, parte de domingo aqui. Comentários da Dynamite. Deus prova seu povo neste mundo. Nós estamos sendo provados. Deus prova seu povo neste mundo. Este é o lugar de preparação para aparecermos diante dele. Quer aparecer diante do Senhor? Prepare-se. Aonde? Aqui. O lugar de preparação é aqui. Aqui neste mundo, nos últimos dias, as pessoas revelarão que poder lhes afeta o coração e lhes controla as ações. Se for o poder da verdade divina, ele conduzirá as boas obras. Meus irmãos, as obras empregam se a pessoa está sendo dominada pelo poder divino ou pelo poder de Satanás. É as obras das pessoas. Se as obras não estão condizentes com o que a palavra está pedindo, não é o poder de Deus que está direcionando a vida daquela pessoa. E aqui está falando que agora, meus irmãos, nos últimos dias, as pessoas vão revelar qual é o poder que está controlando os corações dela. Quem é que está controlando seu coração? É o poder do diabo ou o poder de Deus? Quando eles venceram os pecados quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, Jesus entrará e ceará com eles e eles com Deus. Meu Deus, gente, olha que lindo! Você quer que o Senhor entre na sua casa, na sua moradia, no templo do Espírito Santo para cear com você? Quem é que não quer isso, gente? Mas há uma condição. Vencer os pecados. Quando vencerem os pecados que Deus odeia, Jesus vai entrar e ceiar com eles. Vamos vencer os nossos pecados, porque eu acabei de ler aqui, né, que é possível resistir à tentação pelo poder de Deus, meus irmãos. Se não vencermos o nosso apetite pervertido, o Senhor não vai ceiar conosco. Se nós não vencermos, né, as nossas inclinações malignas, o Senhor não vai cear conosco. Mas é possível vencer, é aí que está a boa nova, essa é a boa nova. É possível, pela graça de Deus, vencer os nossos pecados. Assim fez Daniel nas cortes de Babilônia, ficando fiel ao princípio entre a corrupção pagã. É possível, então. Daniel conseguiu. Daniel, ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem beber, né, a bebida do rei. Gente, mas como o povo fala, não, mas Daniel, ele rejeitou as comidas imundas. O que ele pediu, gente? Ele pediu carne pura? Foi isso que ele pediu? Ou foi legumes? Gente, vamos parar para pensar um pouquinho. E uma outra coisa, a experiência de Daniel não deve ser a mesma nossa hoje. A nossa tem que ser superior, porque nós temos a reforma de saúde, nós temos a mensagem de saúde, que naquela época não tinha. A mensagem de saúde foi dada para a irmã White, para o povo da última geração. Então não vem, Daniel comia carne, mas Jesus comeu peixe. Gente, povo da última geração que recebeu a reforma de saúde, a mensagem da reforma de saúde, através da pena inspirada, nós somos um povo diferente, faremos parte dos 144 mil, devemos agora exercer uma fé muito maior do que os nossos antepassados. Assim, isso aqui eu já li. Daniel e seus companheiros não sabiam qual seria o resultado de sua decisão, não sabiam, mas isso lhes custaria a vida. No entanto, resolveram seguir o caminho direto de quê? Da estrita temperança, mesmo na corte da imoral Babilônia. Mesmo na imoral Babilônia, ali dentro, ele fez o quê? Resolveu seguir o caminho direito
da estrita temperança. Novamente eu falo, hoje a nossa temperança é baseada no espírito de profecia. A mensagem, hoje, os adventistas hoje ele tem uma mensagem completa. A mensagem de saúde que recebemos através de Ellen White, da reforma de saúde, ela deve estar presente na vida do povo de Deus agora, o povo da última geração. Ai, minha bateria está querendo acabar, gente. Pelo exemplo de Daniel e seus companheiros em Babilônia, vemos ser impossível atingir o padrão que o Senhor quer que seus filhos alcancem, praticando uma espécie de religião fácil e complacente que deixa de lado os princípios e é controlada pelas circunstâncias. Meus amados, a nossa fé deve ser controlada por princípios e não pelas circunstâncias. Quais são os nossos princípios? Ah, mas reforma de saúde não é princípio. Ah, comer carne não é princípio. Comer açúcar não é princípio. Como não? O que é princípio, meus irmãos? O princípio, as leis de saúde, a irmã White fala que está contida dentro da lei dos 10 mandamentos. Ela está contida ali. E o que vem antes de uma lei? Um princípio. Então, se as leis de saúde estão contidas dentro dos 10 mandamentos, o princípio veio antes. Então, reforma de saúde, a mensagem de saúde é princípio adventista, sim. Bom, vamos lá. Todos em todas as épocas que viveram uma vida santa sofrerão perseguição de alguma forma. É todos, meu irmão, é todos. Você quer viver uma vida santa? Vai ser perseguido. Infelizmente, pelo próprio povo, pela pessoa que está aí do seu lado, ela vai te perseguir se ela não aceitar a mensagem. O espírito de perseguição será despertado contra os fiéis que não condescendem com o mundo, nem se deixam levar por suas opiniões, seus favores ou oposições. É isso mesmo, meus irmãos. Então, se você decidir fazer o que é certo, você vai ser perseguido. Continuando, aqueles que mantêm uma atitude mental de oração terão a habilidade para falar as palavras adequadas aos que se encontram sobre a sua esfera de influência. Você está tendo palavras adequadas para falar para as pessoas aí que estão na sua esfera de influência? Ou as nossas palavras é mais para destruir as pessoas? Porque só teremos palavras, adequadas quando mantivermos uma vida de oração. E eu digo de oração mesmo. Não é uma oraçãozinha, essas oraçãozinhas de 5, 10 minutos que a gente faz pela manhã achando que ganhou todo dia, não. Não é não, meus irmãos, não é mesmo, né? Amã, ele acalentava um amargo ódio de Mordecai, que era um judeu, né? Este não tinha feito nada de mal para Amã, simplesmente se recusava a fazer reverência como se estivesse prestando culto a ele. Só isso. Mordecai ele não prestava reverência a Amã. E Amã, então, acalentou o quê? Um amargo ódio de Mordecai. Muitas pessoas terão esse mesmo sentimento pelo povo de Deus. Se você estiver tentando, querendo, se esforçando para andar corretamente, muitas pessoas vão te odiar. Não é só não gostar, elas vão te odiar. Professamos ter o mesmo Pai, está nos dirigindo ao mesmo lar imortal, desfrutar a mesma fé solene e crer na mesma mensagem decisiva. Mas, no entanto, muitos estão lutando uns contra os outros como criancinhas briguentas. Texto da irmã White. Não é isso que está acontecendo entre os nossos irmãos? Irmãos brigando como criancinhas. Ai, falou algo que eu não gostei. Ai, fechou a cara para mim. Ai, não gosto desse irmão. Ai, esse irmão não deixou eu fazer o que eu queria. Ai, tá falando algo que me prejudica. Gente, é o tempo inteiro isso. Olha, isso aqui é pra gente. Aonde a gente vai, a gente vê irmãos se tratando aí como criancinhas uns com os outros, brigando por bobagens, enquanto tem tanta coisa preciosa para a gente lutar por coisas preciosas. Meus irmãos, os que amam a Deus não pode abrigar ódio ou inveja. A inveja, ela está apodrecendo os ossos do nosso povo, apodrecendo. Em todo lugar que você chega tem um invejoso. Ele tem inveja porque você construiu uma casa, ele tem inveja porque você tem um carrão e ele não tem, ele tem inveja porque você conseguiu uma posição que ele não conseguiu, ele tem inveja porque você prega nas igrejas e ele não consegue pregar, ele tem inveja de tudo, é inveja de coisas tão bobas, tão fúteis, que a gente chega a ficar horrorizado. Meus irmãos, não é mais tempo disso. A inveja está corroendo os nossos ossos.
Se amamos a Deus de todo o coração, temos que também amar os seus filhos. Esse é o amor, é o Espírito de Deus. O amor é o Espírito de Deus. Quem ama não tem o Espírito de Deus. Agora eu coloco aqui um detalhe. Tem gente que pensa que amar é não falar de erro de ninguém, é não falar de nada, é não pregar mensagem muito dura. Isso não é amor. Nunca foi. Porque Jesus Cristo, ele era incapaz de ver a pessoa seguindo em direção a um caminho que ia destruir a sua vida sem alertar aquela pessoa. Então, alerta, admoestações, realmente só faz quem ama. Quem não ama é que fica calado, passando a mão na cabeça. Bom, aqui fala, né, que se a pessoa for batizada com a graça celestial do amor de Deus e de uns aos outros, nós somos deficientes na verdadeira bondade e inaptos para o céu. Se nós não fomos batizados com o amor celestial de Deus, nós não estamos aí capacitados, né, para entrarmos nas mansões celestiais. Nós vamos estar inaptos às mansões celestiais. A crise que Esther enfrentava exigia uma ação imediata, né? Assim, Esther, ela dedicou tempo à comunhão com Deus para pedir força, né? E orientação. A força, ela vem de Deus. Então, nós estamos fazendo isso hoje, num momento de crise? Ou a gente vai na casa do irmão contar o que está acontecendo, ou a gente começa a espalhar fofoca, a gente começa a fazer um monte de coisa, falar mal da vida do outro, o irmão está fazendo isso comigo, aquilo outro, não sei mais o que, mas não busca a Deus. No momento de dificuldade, a gente tem que entrar em comunhão com Deus, é jejum e oração. Foi isso que Esther fez. Olha só. A irmã White, ela fala o seguinte: a oração da fé é a grande força do cristão e com toda a certeza prevalecerá contra Satanás. Oração, meus irmãos, oração não é oraçãozinha, não, é oração de fé. Ela vai prevalecer contra Satanás. Olha só. Agora, e daqui por diante, até o fim do tempo, o povo de Deus, ele deve ser mais fervoroso, meus irmãos, mais desperto, não confiando na sua própria sabedoria, mas na sabedoria de seu líder. Não é o líder da sua igreja, não, é o líder Deus. Deus é o nosso líder. Então, ela está falando, gente, agora é tempo de ser mais fervoroso, mais desperto. Despertem, meus irmãos, despertem, despertem. E não permita que pessoas ao seu redor venham tirar a sua coroa. Despertem, meus irmãos. Devem separar dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas devem comer alimentos mais simples e de forma moderada. Conselho sobre o regime alimentar. E tem um texto também no Conselho sobre o regime alimentar que diz o seguinte: o verdadeiro jejum que deve ser recomendado a todos é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimento saudável e simples que Deus proveu em abundância. Meus amados, vamos fazer um jejum, vamos fazer o jejum. Faz um jejum, passa um dia todo sem comer nada. Jejuou e orou, ok. Quebra o jejum, já vai para coisas impróprias. Vai comer açúcar, vai comer queijo, vai comer pizza, vai comer carne. O que adiantou o jejum? Eu vou dizer o que adiantou. Nada, meus irmãos, não adianta. Olha o que é o verdadeiro jejum. Conselho sobre o regime alimentar, página 188. O que a irmã White fala? O verdadeiro jejum é o quê? É abster de toda espécie estimulante e de qualquer alimento e comer alimentos saudáveis. O que adianta, meus irmãos? Amados, açúcar é estimulante. Os alimentos animais é estimulante. O maior alimento estimulante, um dos maiores alimentos estimulantes é a carne e o açúcar. Aí tem pessoas que abandonam a carne e continuam com açúcar. Então, continuam comendo um estimulante. E a irmã White fala que comer grande quantidade de açúcar é pior do que a carne, né? O açúcar é pior do que a carne. Mas grandes quantidades, deve ser um pacote por dia. Não, meus irmãos, não é um pacote por dia, não, tá? Açúcar é o veneno branco, açúcar cristal, açúcar demerara, que eu já falei aqui em vídeos, que é a mesma coisa, açúcar demerara, todos eles são estimulantes. Meus irmãos, a nossa decisão hoje como adventista tem que ser uma decisão firme. Não come, não quero mais. E pronto, acabou. Bom, no dia apontado para a destruição, né, em todas as cidades ali na história, né, de Esther, né, no dia que estava ali, que Assuero tinha permitido que os judeus seriam destruídos e tudo mais, foi então permitido que eles se defendessem, né? E o que aconteceu? E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspirava caiu sobre todo aquele povo. Então,
os judeus, eles se reuniram para atacar as pessoas que queriam, né, destruir eles, porque isso foi permitido, né? E aí ninguém pôde resistir. Por quê? Porque ele estava com Deus. O terror, o pavor caiu sobre o povo. E aí a irmã Ed comenta: anjos magníficos em poder tinham sido comissionados por Deus para proteger seu povo, enquanto eles se organizaram para defender a vida. Meus irmãos, os anjos do Senhor, eles foram defender aquelas pessoas que estavam se organizando para defender a vida, não aquelas pessoas que estavam sentadas. Por exemplo, a pessoa come de tudo e fica doente e vai procurar o Senhor. Não, o Senhor, ele defende aquele que está se organizando para defender a vida, aquele que está batalhando para vencer os pecados. Se ele não está se organizando, não está fazendo a parte dele, Deus também não vai fazer a sua parte e nem vai defender. Deus revelou o que acontecerá nos últimos dias para que seu povo possa estar preparado para enfrentar a tempestade da oposição e da ira. Aqueles que têm sido advertidos dos acontecimentos futuros não devem cruzar os braços. Ai, e agora? Vamos esperar o que vai acontecer? Não, meus irmãos, não devem cruzar os braços numa calma expectativa da tormenta que se anuncia, consolando-se com a ideia de que o Senhor irá proteger os fiéis da calamidade. Não, o Senhor vai proteger, não é quem está de braço cruzado, não. É quem está batalhando para vencer seus pecados, meus irmãos. Não é tempo agora de ocuparmos a nossa mente com coisas de menor importância. Enquanto os homens dormem, Satanás está ativamente ordenando as coisas de modo que o povo de Deus fique privado da justiça. Meus amados, enquanto a gente está aí ocupando a nossa mente com bobagens, coisas de pouca importância, tipo viajando na internet, ali com o dedinho no Instagram, vendo videozinho engraçado, participando de reuniões, de gracejos, enquanto estamos fazendo isso, você acha que Satanás está dormindo? Nunca, ele não dorme não, meus irmãos. Enquanto isso, Satanás está trabalhando ativamente, ordenando aí as coisas para que o povo fique privado da justiça. É isso que Satanás quer. Ele está te distraindo para que você fique privado da justiça de Deus. Não permita, meus irmãos. A oração move o braço do Onipotente. Aquele que sustenta em suas órbitas as estrelas e cuja palavra domina as ondas do grande abismo, o grande Criador operará em favor do seu povo que suplicar com fé. Ele vai operar vai operar milagres para o povo que está suplicando com fé. Não é mais orando, não. Ele está suplicando, meus irmãos. Se entre nós houvesse mais oração, mais exercício de uma fé viva e menos dependência de algumas pessoas ter uma experiência por nós, estaríamos muito à frente do que estamos hoje em discernimento espiritual. O que necessitamos é de uma experiência individual e completa. É isso que a gente precisa. A gente precisa exercer uma fé viva, sem depender de outras pessoas tendo experiências por nós. Tudo a gente é um tal de assistir pregação agora, tudo que o outro falou tá certo, se um líder fala uma coisa é isso mesmo. Não, experiência própria, é isso que a gente precisa ter hoje, meus irmãos. Agora, mais do que em qualquer outro momento da história, é o momento em que devemos humilhar diante de Deus nossa alma. Precisamos ir a Deus com fé em tudo o que é prometido na palavra e andar então em toda luz e poder concedidos por Deus. Amados, é só então buscar a Deus? Não. O que a gente precisa hoje? Para ter uma fé viva, precisamos ir a Deus com fé, né? Suplicando aí tudo que foi prometido na palavra e mais o quê? Andar em toda luz que nos foi concedida. Foi nos concedida luz sobre a reforma do vestuário? Foi, então devemos andar nela. Foi nos concedida luz sobre a reforma de saúde? Foi, então devemos andar nela. Foi nos concedida luz sobre a reforma na guarda do sábado? Então devemos andar nela. Nós temos a luz e só vamos receber auxílio de Deus quando resolvermos de fato, verdadeiramente, andarmos na luz que já temos. Amados, eu finalizo aqui as minhas palavras
Para mim, isso foi muito importante, né? Eu quis fazer esses comentários com você, porque o momento, gente, nós estamos vivendo momentos únicos. O momento agora de exercermos uma fé viva é hoje. Não deixe para amanhã. Ande a partir de hoje, meu querido irmão, porque eu também vou querer fazer isso. A partir de hoje, andar na luz que nos foi concedida. Em nome de Jesus.